Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gil, eu sou analista, comentarista e coach de CSGO. É... O vídeo de hoje eu vou trazer algumas explicações sobre a função do que é um coach e suas principais funções dentro de um time de CSGO, tanto in-game quanto out-game. Espero que vocês gostem e eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais é, transparente o possível sobre o que é o coach, as funções que ele pode exercer, o que ele faz dentro de um time e as suas principais características e as características que diferenciam um coach de um bom coach. Obviamente, ser um bom coach ou um mau coach depende de um ponto de vista e da utilidade que ele tem dentro do seu time. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Como eu informei, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Denis, meu nick no jogo é Gil. Eu acabei de sair da line da Inova, que foi desmontada, por assim dizer, de acordo com a organização e também uma decisão dos players. Recentemente, na semana passada, assim que a organização anunciou a nossa saída da tag, por assim dizer, eu recebi muitos invites para coach, não só de CSGO, como também de outros jogos de FPS, como Crossfire, Point Blank e Overwatch. Particularmente eu não tinha muita vontade de atuar em outros FPS e eu acabei recusando essas propostas, mas isso também me acendeu uma luz para ver que no nosso cenário nacional não existem muitos coaches, ou se existem alguns coaches, ainda falta preparo em algum deles, e eu não sou, obviamente, um profissional da área para falar, eu não posso dizer com tanta categoria, por assim dizer, mas eu tenho um certo conhecimento da função e é uma coisa que eu estudo pelo menos não só dentro do jogo, mas também como career coach, que eu vou explicar o que é. Explicando mais ou menos o que é. O que é o coach? O coach, na sua tradução literal, ele significa treinador. Na função fora do termo tomado pelo esporte, o coach ele é um conselheiro de vida e carreira. A função que eu acabei de falar é career coach. É uma pessoa que vai te instruir, te dar direções dentro do seu âmbito profissional, pessoal, família e tudo mais. Muitas pessoas confundem isso com um psicólogo, talvez um psiquiatra, e até podem ser confundidas, mas o coach ele é mais direcionado só para a vida profissional e para decisões. Apesar dele poder ajudar nas atitudes emocionais, psicológicas, ele não é um profissional nesse tipo de situação, porque esse já é uma coisa mais voltada para a saúde. Aqui a gente vai estar tratando mais de direcionamento. Dentro do esporte eletrônico no caso, ele pode exercer diversas funções, tanto em game quanto out game. O coach pode não ser um especialista na sua área de atuação, como eu acabei de citar, me chamaram para a equipe de Overwatch, Crossfire, e mesmo não sendo especialista, eu tenho certeza que eu me daria bem dentro dessas funções, porque entender o jogo é uma questão de estudo, e entender as pessoas é uma questão também de estudo. Pelo fato de eu ser um coach com um certo respeito pelos lugares onde passei, eu acabo tendo muito bons feedbacks e isso me torna um pouco me dá um ânimo maior para que eu possa trabalhar nessas funções. Dentro do CS, pelo fato de eu jogar CS desde 2003, competitivamente a partir de 2009, 2010, eu cresci muito com pensamento de senso coletivo, amadureci muito nesses anos e eu tirei uma ideia geral. Eu não atuo como coach desde 2010, eu era jogador nas lines de 2009 e 2010 e eu decidi ser coach a partir do início desse ano. Eu vi que muitas lines estavam carentes dessa função, às vezes faltava uma organização dentro do time e às vezes eu como jogador não estava conseguindo exercer essa função. O coach, de uma forma geral, ele pode ser um conselheiro, ele pode ser um capitão, ele pode trazer diversos pontos positivos dentro de um time. Ele pode não ajudar tanto em questões táticas ou estratégicas, mas ele pode ajudar no sentido psicológico, que é o emocional, trabalhar a saúde mental, manter o foco na meta do time, lembrar o time dos seus objetivos e manter o time saudável mentalmente e no âmbito coletivo, né? O senso de convivência, trabalhar bem o psicológico das pessoas para que não existam rixas, brigas e algumas situações que podem ser desconfortáveis para a evolução de um time. O que faz um coach?
As funções primárias de um coach seriam ajudar no desenvolvimento de novas habilidades, ajudar a entender e priorizar os seus valores e como usá-los no auge da sua meta. E ele é um dos principais motivadores na hora de manter o foco, né, para você atingir seu objetivo, as suas metas e até a traçar novas metas. Quando eu falo de ajuda no desenvolvimento de novas habilidades, o coach é aquela pessoa que você conversa diariamente, ele te dá direcionamentos, ele te faz questionamentos para que você encontre respostas dentro de si mesmo, sem precisar ficar batendo muito na cabeça, sem encontrar respostas. E ele ajuda a entender alguns valores que você talvez não tenha entendido sobre você mesmo, desenvolver algumas capacidades autossuficientes, por assim dizer. E o coach também é uma pessoa que é um profissional que ele te empurra no caminho do seu objetivo. Ele, por mais que às vezes você se desvie, falte um pouco de foco, o coach é aquele cara que ele vai estar ali do seu lado, não necessariamente ele vai estar atrás de você dando pequenos direcionamentos. Normalmente ele caminha do seu lado, te direcionando para as melhores situações. E eu separei aqui dois tópicos, o que seria esse coach career que eu acabei de explicar e o que é um coach de CS, que seria o mais interessante para o acordo desse vídeo. As funções primárias de um coach de CSGO, além de exercer as funções primárias de um career coach, que seriam essas de ajudar no desenvolvimento do pessoal e profissional, ele tem que estudar os jogos e as funções do jogo, os role games, os roleplays, perdão, dentro de um sistema e de forma separada. Ele tem que entender o que faz um entry frag, um capitão, um AWP, se um jogador está jogando de lurker, ele tem que ter uma noção a mais, uma inteligência. Então, esse tipo de coisa é necessário para um coach. Primeiro, ele tem que entender o básico do jogo e o básico das suas funções. Ele pode não ser um especialista na área, mas para ajudar no CSGO, eu acredito que um coach tenha que ter o básico do CS. Ele tem que desenvolver também novos pensamentos individuais e coletivos em prol do objetivo. Quando você fala de desenvolver pensamentos individuais e coletivos, eu quero dizer, porque em muitos times que eu trabalhei, e não foram poucos, principalmente nesse ano que eu devo ter ajudado pelo menos 8 ou 9 equipes, eu percebo que de vez em quando existe um ego maior, um jogador que pensa mais no frag e ele acaba perdendo o round para acabar com 3, 4 frags no round ou passar de 25 frags numa partida e acaba perdendo a partida, mas sai satisfeito porque jogou bem, mas não favoreceu a sua equipe. E às vezes quando você trabalha um pensamento individual de um jogador, você faz com que ele seja um jogador melhor e funcione dentro de um sistema coletivo. E trazer um pensamento coletivo é justamente para que o coletivo ajude o individual a se sobressair. A gente tem grandes exemplos no cenário nacional e mundial de jogadores que demoraram um pouco para aparecer como sentido coletivo, mas que sempre tiveram um bom individual, como o Fer e o Phelps, que são jogadores exemplares, que são decisivos para os seus times, e as equipes aprenderam a jogar em torno deles. Com certeza um coach ou algum amigo que acompanhou os jogadores ajudou muito no desenvolvimento desses atletas. Um coach dentro do CS ele tem que também identificar erros que atrapalham o desenvolvimento do time em novas estratégias. Não necessariamente erros dentro do jogo, mas também esses erros que eu acabei de citar, o ego, a ganância por frags, às vezes a passividade dentro de algumas situações, sendo que você precisa ter um pouco mais de agressividade e confiança na hora de você fazer uma roleplay. E o coach ele tem que ter a cabeça para saber analisar esses erros e também falar de forma clara e saber lidar com as diferentes personalidades de um time. O coach também tem que saber os pontos fracos e os pontos fortes do time para poder trabalhar em cima disso, tentar fazer com que os pontos fracos se tornem pontos fortes ou que não sejam tão fracos, melhorar, né, fortalecer os seus pontos negativos e trazer um nível maior de competitividade para a equipe. Isso também no senso coletivo e individual. Quais são as funções que os coaches podem exercer dentro de um time? Algumas das possíveis funções de um coach dentro de uma equipe dentro do jogo. Ele pode ser um in-game leader, que seria o capitão. Ele pode ser um strat caller, que ele só passa call de início de round e o time desenvolve durante o round.
Ele pode ser um suporte, um game leader, como foi o Zelão junto com o Fallen nos Majors que eles jogaram, até todos os campeonatos que o Zelão participou. Que é aquele cara que dá uma calma no capitão, às vezes o capitão tá se perdendo durante o round, você acaba dando uma clareada na jogada para ele, você vê uma coisa que ele não viu, faz uma leitura que ele não teve e você acaba ajudando dessa forma. Ele pode ser um analista, ele não atua diretamente dentro do jogo, mas ele pega o jogo e depois ele, assim que acaba o jogo, ele passa os erros, ele senta, analisa com todos os erros de comunicação, os possíveis erros dentro de game em quesito psicológico e procura melhorar. Ele pode ser um treinador, que é necessariamente a tradução literal de coach, como eu havia dito, que ele treina a equipe por inteiro. Ele é capitão, ele passa o tático, ele passa o prático, ele desenvolve o trabalho de dupla de bombe, ele trabalha o sentido de rotação. É uma coisa muito parecida com o que faz o Peacemaker no Liquid, que é um cara que ele comanda toda a equipe, ele é Stratcaller, ele é game leader, e ele faz uma função muito completa dentro do time da Liquid e a gente vê que dá muito certo porque a equipe trabalha em função do coach e não o coach necessariamente trabalha em função da equipe. E ele pode ser também um desenvolvedor, ele desenvolve novos metas, alguns sistemas novos de defesa e ataque das equipes, talvez ele desenvolve novas estratégias dentro de um sistema que a equipe já esteja se adaptando, então ele pode ser um desenvolvedor no sentido real da palavra. E algumas das possíveis funções de um coach dentro de uma equipe, só que fora do jogo. Uma coisa que eu gosto muito, esses tópicos eu escrevi me baseando nas minhas experiências com o time. A primeira é estimular os jogadores a atingirem seu auge e buscar elevar o senso coletivo. Como eu falei, o coach ele precisa trabalhar de uma forma geral o desenvolvimento da sua equipe. Nem sempre ele acaba desenvolvendo o senso coletivo estratégico, tático, mas ele pode ajudar na convivência dos jogadores, ele pode ajudar a manter o foco, lembrar dos jogadores de assistir uma demo, de fazer no DM. Às vezes, se você está um pouco desfocado no treino, ele pode te chamar para conversar, te dar um estímulo, até de meio de round, e às vezes dentro de campeonatos também, que mudam muito o jogo. Uma coisa que eles podem fazer fora do jogo também são acompanhar os jogadores de perto, estabelecer uma relação de confiança para melhor assimilação das críticas. Quando eu falo melhor assimilação das críticas, significa que às vezes você está cometendo um erro e o coach tem que ajudar. Só que o coach às vezes ele fala, olha, você está sendo muito arrogante em determinadas situações, você está tendo um pouco de ganância e o jogador pode se ofender. Então se o jogador confia no coach, se o coach tem essa relação de amizade, nem sempre de amizade, mas talvez de confiança e respeito entre o jogador e coach, isso pode facilitar muito o trabalho da função e na melhoria da sua profissão, né, do decorrer da sua rotina junto com o seu time e jogadores. O coach também ele é responsável por manter o bom clima e a harmonia do time, mostrando a importância de respeitar as diferenças de um para o outro, os possíveis, como posso dizer, os possíveis desentendimentos de jogadores, porque são personalidades diferentes, são jogadores que não foram criados juntos, pelo menos em sua maioria, como tem os gêmeos da Immortals, que são irmãos, né, gêmeos, obviamente, então eles têm essa convivência, um já entende o outro, mas em sua maioria os jogadores não se conhecem pessoalmente, se conhecem pessoalmente acabam não convivendo, e se convivem até tem um pouco de amizade, facilita. Mas o coach ele é bom para manter o clima, a sinergia do time, a harmonia dentro e fora do jogo, e também lembrar que os times precisam se respeitar, os jogadores precisam se respeitar e também manter o profissionalismo dentro e fora da função do jogo. Independente da função que o coach exerça, é bom ele buscar aprimorar o seu conhecimento das funções exercidas por cada jogador e a importância delas dentro de um sistema coletivo. Como eu falei, um coach ele não precisa ser necessariamente um especialista em CSGO para ser um coach de CSGO, mas ele precisa ter o conhecimento básico. Se um jogador ele atua como entry fragger e ele tem alguns fundamentos básicos, ele precisa ser um jogador de confiança, ele tem que buscar informação, ele não pode ter vaidade porque é um jogador que morre muito. E dando esse exemplo, o coach ele tem que saber esses fundamentos para trabalhar o psicológico dos jogadores
nessa função dentro do time, mostrar que independente de quanto ele mate ou morra, ele continua sendo importante para o time. E também o coach precisa entender, buscar o conhecimento para na hora de ter uma discussão com o jogador ele ter embasamento para falar. É muito comum que os coaches do mundo tenham sido jogadores de CS, alguns não são, pelo menos não chegaram ao nível profissional, mas já tiveram passagens por algumas situações, isso traz um pouco mais de respeito. Mas se os coaches entendem muito do assunto, também facilita muito o respeito do jogador com o coach, perdão. É necessário o coach buscar estabilidade emocional entre os jogadores, sendo um dos pilares dessa construção. Quando eu me refiro a buscar estabilidade emocional, significa que o coach ele tem que trazer a equipe ele tem que trazer um equilíbrio de uma forma geral. Ele não pode deixar a equipe se dispersar em campeonatos, ele não pode deixar a equipe se abalar quando resultados acabam ocorrendo negativamente. Eu tenho um exemplo recente, pelo Qualify da Brasil Game Cup, eu estava atuando como a Inova, foi meu primeiro dia lá, e nós estávamos perdendo um jogo para Remo Brave. Esse jogo, inclusive, a gente chegou a perder, mas a gente levou ele pro AT. A situação foi a seguinte, a gente estava no mapa cache, a gente estava de CT e a gente tinha feito um lado TR muito bom. A confiança da equipe foi lá em cima e a gente acabou sendo displicente de CT, tomando uma virada de 8-7 para 14-8. A gente estava numa situação de eco, eu pedi para a equipe pausar, porque estavam ocorrendo alguns problemas emocionais dentro do time. Nós estávamos acertando o posicionamento, nós estávamos acertando o quesito estratégico, estávamos acertando a leitura dos bombs, mas o fato do emocional estar um pouco abalado, a gente acabou tomando muitos rounds seguidos e quando eu pedi o pause eu falei algumas coisas para eles que foram essenciais. Primeira coisa, eu lembrei a eles que eles eram um time, se perdessem como um time, se eles perdessem, eles perderiam como um time, não seria um jogador que perderia por ter jogado mal e nenhum que ganharia por ter jogado bem. Se o resultado é desfavorável em rounds, o time perde independente da sua atuação ter sido boa ou ruim. Esse jogo, eu falei mais coisas durante o pause, eu fiquei 3 minutos falando, lembrando que os jogadores têm que confiar em si mesmos, confiar no parceiro, já estava rolando no CS a gente usa o termo rage, né? Quando os jogadores começam a criticar demais um ao outro. E em nível profissional isso é muito crítico, porque se a outra equipe está ganhando confiança, a gente acaba perdendo um pouco o foco. Caso role esse desânimo. O resultado final dessa partida foi 19-16 para a equipe da Remo Brave, só que desses 14-8 que a Remo Brave abriu na gente, a gente conseguiu empatar em 15-15. Nós fizemos um eco no 14 dos jogadores, deixamos eles atingirem o match point e fizemos 7 rounds seguidos somente com uma conversa. Os jogadores vieram depois do jogo enaltecer o meu trabalho nesse sentido, porque é importante um coach ter a postura de falar na hora. Como eu falei, o coach ele não necessariamente precisava passar um conhecimento tático naquela hora, e sim uma estabilidade emocional para o time, trazer um equilíbrio maior entre os jogadores e trazer essa confiança necessária do senso coletivo. Isso muda um jogo, por mais que nós tenhamos perdido, conseguimos empatar um jogo que estava perdido de início, porque os jogadores estavam desanimados e acreditando já piamente que já estariam derrotados. Um pause pode mudar o jogo e nem sempre é o quesito tático. As características essenciais e que diferenciam um coach. Essa é uma coisa que existem muito na função do coach career, do career coach, perdão. O coach, no geral, ele precisa ter alguns atributos. Aqui eu selecionei 4, 5, 9 características que eu julgo essenciais para um coach. A primeira são as críticas positivas e negativas. Um coach ele tem que saber elogiar e criticar ao mesmo tempo. Ele não pode acabar de elogiar um jogador e posteriormente já falar mal, porque ele tira a confiança do jogador com o elogio que ele acabou de ouvir. Então o necessário seria ele dar uma crítica de modo construtivo e claro, sem querer ofender, mostrar que não está ofendendo, tomar cuidado com seu tom de voz e buscar as palavras certas. Nem sempre a gente acerta porque somos humanos, né? E todo mundo erra. Mas o coach ele precisa buscar a excelência nesse quesito. Ele tem que ser um cara determinado a saber aprender a criticar, velho, de modo positivo ou negativo. O coach ele precisa saber fazer o seu networking, né? Trabalhar com seus jogadores, fazer amizades dentro do cenário, entender como funciona
as funções dentro das equipes, e também conhecer o seu time de uma forma geral, fora do jogo também, construir aquela amizade que eu falei. Um coach, quando ele faz esse tipo de network, ele gera o estímulo para os seus parceiros de trabalho, ele se torna muito mais importante do que simplesmente um treinador de CSGO. Um coach é necessário que ele mantenha o bom humor e evite reclamações. Pelo fato dele ser um dos pilares da construção emocional de um time, se ele começar a reclamar muito, o time vai começar a reclamar também. Ele é um espelho. Se o time começa a reclamar e o coach traz soluções, ele mantém o bom humor, desvia o assunto quando começa a ficar um pouco pesado para aliviar as tensões, ele acaba fazendo muita diferença. E se o coach tem essa característica dentro de sua personalidade, é muito positivo, e se não tem, é muito bom que ele desenvolva, porque isso faz toda a diferença dentro de um time. E como eu acabei de citar o exemplo do pause que eu falei, você trazendo um pouco de confiança e tirar um pouco da atenção do time, ajuda em diversos pontos do seu rendimento, do seu desenvolvimento profissional dentro desse time. Um coach precisa ter, acima de tudo, confiança. Não só no seu trabalho, mas também a confiança dos outros jogadores. É necessário que ele entenda do que ele esteja falando, não necessariamente só de CS, mas no sentido emocional, quando ele quer trabalhar o psicológico dos seus jogadores. Às vezes você está numa final de campeonato, alguns jogadores, por um exemplo mais próximo da nossa realidade, uma liga profissional da Gamers Club, às vezes você tá ali, porra, tá 15-8 pros caras e a gente precisa virar esse jogo, a gente precisa ter a mentalidade de fazer isso. O coach necessariamente ele precisa ter a confiança do seu time para saber instruir, às vezes dar caos de mid round ou trazer uma nova leitura de mid round, acalmando os ânimos e tendo a confiança dos jogadores, ele passa a ser respeitado e as coisas que ele fala acabam sendo feitas ou assimiladas de uma forma que os jogadores possam criar novas oportunidades dentro de um round ou até mesmo de uma partida. É essencial para um coach saber ouvir. Para quem acompanha os vlogs do Apoca, que é o coach do Luminosity Gaming lá fora, ele fala muito sobre isso, que ele fez uma reunião com os jogadores, fez algumas perguntas e que era essencial da parte dele saber ouvir as críticas dos jogadores sobre ele, sem pegar a visão própria. No caso, um jogador fala assim: você é muito ruim no CS, você não entende do jogo. Para que ele teria que tomar o cuidado de não colocar a própria opinião, de às vezes pensar, não, eu entendo do jogo, e não assimilar o que o jogador quis dizer, entendeu? Ele precisa saber ouvir, ele precisa não colocar as próprias opiniões dentro de uma crítica direcionada a ele, ou algo que envolva ele. E é extremamente importante o coach ter a sua consciência e a cabeça tranquila nessas horas. O coach ele precisa ter marketing pessoal, obviamente. Ele precisa ter uma rodagem, ele precisa entender do assunto. Ele não pode simplesmente entrar numa equipe falando eu sei fazer isso, eu sei ensinar aquilo, sendo que ele não tem o conhecimento. Falar é fácil, difícil é fazer. O marketing pessoal é muito importante, mas o coach ele precisa ter um marketing pessoal com resultados. É importante que ele faça o seu próprio mind game, ele precisa ter estratégias que funcionam, ele precisa dar direcionamentos cruciais para o time, emocional e estratégico, tático e prático, N coisas que a gente já conversou sobre isso no início do vídeo. E o marketing pessoal é muito importante também para que ele consiga novas oportunidades, não só para ele como para outros jogadores. Um coach ele precisa estar aberto a mudanças, é uma característica que eu particularmente julgo essencial e tem me feito muita diferença, pelo menos nesse ano que eu venho atuando diretamente como coach de algumas equipes. Eu migrei do cenário feminino para o masculino, do masculino para o feminino, do profissional para o amador, do amador para o profissional diversas vezes nesse ano, e são outras cabeças. Às vezes você precisa ensinar alguma coisa, às vezes você precisa acrescentar alguma coisa, não necessariamente ensinar. Trazer uma novidade, buscar um novo conhecimento. Às vezes um jogador entende mais do jogo que você e você fica muito preso nessa, eu já estudei o suficiente, isso que ele está falando não tem nexo, às vezes tem, e você está muito cabeça dura e não está querendo mudar as suas opiniões. É importante o coach saber ouvir e mudar de acordo com as suas funções e também a rotina do seu trabalho. Muitos times sofrem porque acabam estagnando e é muito importante o coach não ter esse mesmo tipo de sofrimento.
Um coach ele precisa ter clareza e flexibilidade na fala. Ele precisa ser claro na hora de criticar, ele precisa ser claro na hora de elogiar. Ele não pode deixar interrogações que gerem insegurança na confiança do jogador, na autoestima e também no seu desenvolvimento pessoal. A mesma coisa significa na hora de elogiar e trazer uma evolução pessoal. Ele precisa saber falar, ele precisa ter boa dinâmica construtiva na hora de formular uma frase. Ele não pode simplesmente falar, olha, você fez isso errado e ponto. Por que você fez isso errado? Tente ser um pouco dinâmico e fazer fluir isso dentro de um sistema coletivo. Sempre enaltecendo o sentido coletivo e procurando, caso você vá ter uma conversa particular, deixar isso claro para alguns jogadores, de forma que eles continuem te respeitando e confiando no seu trabalho. Uma das coisas que eu julgo essenciais, e apesar de eu ter dito que não é muito importante você ter especialização na sua área, se você tiver especialização na sua área, a excelência no assunto é uma coisa indispensável para um coach de CSGO. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais inteligente ele for dentro do jogo, mais útil ele será para a sua equipe. Eu falo isso porque existem muitos coaches, por exemplo, o próprio Apoca, você vê que ele é uma pessoa dedicada ao coaching, né, por assim dizer. Ele auxilia os seus jogadores de uma forma, ele tem um desenvolvimento muito maior no quesito psicológico e emocional, e ele não tem tanto conhecimento dentro do CS, mas ele estuda diariamente para se aprimorar. Um outro exemplo que eu posso dizer é o Zelão, que o Zelão ele é um cara que, antes de voltar a atuar como jogador, ele estava de coach da equipe do SK. E eu sempre vi o Fallen falando nas streams, entrevistas e tudo mais, que o Zeus ele era um cara que ele entende muito do jogo. Então ele trazia sempre novidades, desenvolvia novos metas dentro da equipe, trazia novos sistemas. Isso ajuda a equipe a não estagnar, como eu acabei de falar aqui, que é essencial. A excelência do coach no assunto é indispensável caso você queira ser um coach de muito sucesso dentro do CSGO. Bom, galera, basicamente eu dei uma explicação do que é o coach dentro do CSGO. Eu não tenho especialização na área, eu não sou career coach, eu não tenho curso formado, mas eu estudo muito a função. Espero ter desmistificado algumas coisas, curiosidades sobre o que exerce um coach, ter animado algumas pessoas a atuar nessa função e lembrar a vocês que não é fácil ser um coach dentro de uma equipe de CS. 5 jogadores em que se um tiver um pouco mais bala tem um ego acima dos outros, ou se um jogador tiver menos bala, a confiança está abaixo dos outros, é difícil. Então você precisa ter muita consciência na hora de atuar e... Caso esse vídeo tenha ficado longo, eu peço desculpas, eu tentei ser o mais breve possível, mais objetivo, e apesar de ter tido um roteiro, eu acabo desenrolando algumas coisas durante o vídeo. Eu tenho umas outras questões aqui para passar sobre algumas perguntas que eu fiz para coaches e jogadores dos quais eu já trabalhei ou dos quais eu tenho amizade. Simplesmente para pegar algumas coisas que julgam essenciais. No cenário feminino, eu pedi uma opinião para uma das jogadoras que eu treinei e ela disse que o essencial que ela sente muita falta no caso de mim, no time, seria o fator psicológico de dar um gás no meio do jogo, uma conversa um pouco mais séria e às vezes fazer umas loucuras no meio do jogo, de um conhecimento um pouco tático, fazer uma estratégia um pouco indefinida que dificulte a leitura do inimigo, e ela julga isso essencial. E sobre o desenvolvimento pessoal de um jogador, uma das coisas que eu ouvi tanto do cenário feminino quanto do masculino é criar a confiança de um jogador e coach, trazer essa amizade na hora de dar um conselho, um puxão de orelha, indicar uma demo e, enfim, desenvolver melhor o seu trabalho. No cenário profissional de CS, eu pedi uma opinião pessoal do TT, que foi um jogador do qual eu treinei e atuei junto, e ele já teve outros coaches, né? Um jogador muito rodado no cenário competitivo, e ele é experiente também. Eu pedi a opinião dele, e ele me falou que um coach é exatamente, como eu citei o jogo da Brave, ele também me citou, que é essencial ter um coach que saiba trabalhar o emocional, e ter um coach que te influencie positivamente, dando conselhos de algo que você faz de um jeito e ele acha melhor de outro, ou seja, trazer aquela novidade, estar aberto a mudanças, como eu falei, né? Um coach é essencial para mudar os defeitos de um jogador.
Tem outras opiniões de coaches mesmo que eu pedi, e alguns jogadores, alguns desses coaches concordaram que um coach ele tem que ser essencial na disciplina dos jogadores. Então eu acho que isso é a unanimidade. E ter a vontade, manter a vontade, manter o foco no objetivo é uma das coisas que os coaches mais são cobrados de fazer no cenário competitivo de CSGO. Bom, galera, eu acho que basicamente é isso. Caso vocês gostem do vídeo, eu devo trazer uma série um pouco mais completa sobre as funções do coach, como é atuar dentro de um time, assistir uma demo, analisar uma equipe. E caso vocês gostem desse vídeo, por gentileza, dê uma compartilhada nas suas páginas, se você tiver em página de atleta, se você tiver um Twitter voltado para o CSGO. Não vou pedir para vocês compartilhar isso nas suas redes sociais pessoais, porque talvez não tenha tanto foco e acabe não sendo útil para outras pessoas. Se você achar que por gentileza compartilhe. É importante que muita gente veja isso e que muita gente entenda o que faz um coach dentro do cenário competitivo. Eu quero novamente agradecer a Tecno Hard Clan por divulgar este vídeo, me apoiar nesse trabalho, e agradecer também ao Team Nova, que me deu a oportunidade de atuar com uma equipe profissional e ganhar uma visibilidade e também uma experiência fora do normal com um dos melhores times do país, apesar de ter sido desfeito. Agradeço a todo mundo que viu esses 30 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aquele like lá, comenta aí, se você não concorda com alguma coisa ou concorda, deixe seu comentário, a sua opinião, porque é muito importante, principalmente para desenvolver o meu trabalho pessoal. E se caso eu realmente for fazer essa série a pedido de vocês, é muito importante ter feedback da galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meu nome é Gil e eu sou o coach, analista e comentarista de CSGO do cenário nacional de CS. Valeu, galera, um abraço.